Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, galerinha, galerinha de Deus! Estamos no ar. Estamos no ar com mais um Entre Vozes, 19 horas e 31 minutos. Meu amigo, lá vamos nós, né? Lá vamos nós, porque tem muita coisa para a gente falar do Internacional nesta quarta-feira. Quarta-feira, meio de semana, daqui 7 dias, temos Internacional de volta para os campos, os gramados do Campeonato Brasileiro. Luquinhas Colar, uma boa noite para ti, meu querido. Como é que tu tá? Boa noite, estamos aí, cara. Será uma longa semana, pelo visto, né? Assim, o pessoal tá meio cansado, o pessoal tá meio desgastado, o pessoal tá meio nervoso aí nas redes sociais, né? Afinal, é aquela coisa, né? A gente vai parando para pensar sobre o ano do Inter, parece que é um ano curto, mas já é um ano longo, né? A gente vai parar para pensar tudo que aconteceu aí já no 2023, o Internacional, a gente vê que muita coisa já aconteceu e tem muita coisa por acontecer ainda, né? Claro que a gente ainda tem muito a disputar dentro do Campeonato Brasileiro por alguns objetivos, né, que o Inter terá. E aqui eu posso citar, né, a classificação para a próxima Libertadores da América, né, o risco do rebaixamento que ainda existe, matemático, e não dá para descartar aqui, né? Afinal, o Inter não bateu a meta ainda. E claro, né, o pleito presidencial do Internacional que tira o sono de todo mundo, né? Aquela coisa, o pessoal criando conta fake, o pessoal desmentindo informação, o pessoal plantando informação. Ah, campanha daqui, campanha de lá. Cara, nada mudou, já diria o poeta, né? Passaram 3 anos e nada mudou. Tudo segue igual como era antes, já diria o poeta. Mas enfim, cara, estamos no ar, né? Vamos trocar uma ideia sobre bastante coisa, né? Vi que a nossa pauta tá recheada. E deixar de novo o lembrete, né? Nesta semana, pelo menos momentaneamente, estamos suspensos, né? De fazer lives no canal do Vozes do Gigante, tá? Então, as lives estão sendo, né, no canal do Colara Repórter. E todas as lives depois, né, serão colocadas gravadas, né, no canal do VDG. Então, o Entre Vozes de segunda, o Entre Vozes de terça e o Entre Vozes de hoje, eles estão lá no canal, tá? Para quem vê depois, não consegue ver ao vivo, enfim, vai para lá. A gente está fazendo momentaneamente porque o nosso strike segue vigente em relação à TV Globo, né, que acabou nos dando esse presente no Grenal do último domingo por uma quebra de, sei lá, de direito autoral, que a gente não descumpriu, sempre faço questão de frisar aqui. Mas, enfim, né, sempre uma novidade, porque sempre tem pessoas novas chegando aqui, né, acompanhando as nossas lives, e pergunta, cadê a live do Voz e tal? Não está lá no Voz por esse motivo. Mas a gente pretende, planeja voltar o mais rápido possível para lá. Então a gente pede de novo esse esforço de vocês, né, nessa semana. Primeiro, deixando o like, né, para que essa live seja vista, né, como algo, como é que eu posso dizer assim, um conteúdo que as pessoas querem assistir, né? Um conteúdo que engaja, um conteúdo, né, relevante dentro da plataforma. Então vai ser enviado a mais pessoas. E, cara, compartilha aí se puder para dizer, os guris estão ao vivo no canal do Colar, né? Tá dando um problema essa semana, mas a gente espera resolver já dentro do possível isso, tá? Então, uma semana parada dentro de campo, né, Alexandre? Afinal, o Inter se representa só amanhã, mas com muitas informações aí no extracampo, né? As eleições a todo vapor, como já diz aí, se eu não estou enganado, o título da nossa live aqui, deixa eu ver, eleições a mil, é o que foi posto aqui. Eleições a mil. Nossa produção do programa. O legal também é o seguinte, né? Tem jogo da Um seleção abraço pro brasileira. Lédio, né? Abraço pro Lédio. Pô, legal. Legal? Legal, né? Lédio que tem um Legal. péssimo aproveitamento ao falar do time dos jornalistas, né? Da próxima vez ele pode fazer uma consultoria com a gente pode falar para ele, né? Lédio. Ó, não foi não. legal. Não foi legal. Tu erraste 2, tá? Erraste 2. Tu erraste 2. E aí a gente até pode conversar depois, mas tu erraste 2. Tá? Mas fica a dica.
de qualquer maneira. Mas deixa eu te dizer, hoje tem jogo da seleção brasileira, né, Lucas Colar? É hoje, ou acho que é amanhã. Não, amanhã, isso. É que hoje é quarta, né? Tem jogo da seleção brasileira, eu já ia dizer Inter e Venezuela, né? Mas Brasil e Venezuela... Petista, safado! Petista! Petista. Nossa bandeira jamais será vermelha. Esquerdalha. Lamentável. Tu tá na vibe eleição do Inter, querendo, né, associar essa coisa aí com o Internacional. Lamentável. A vibe é essa, né? Pois é, né, meu? Porque melou o negócio. Melou o quê, barcelista? Não sei o quê. Né? Já meteu... É tipo isso. Que maravilha. Mas aqui, ó, deixa eu te dizer, tem uma KTO espetacular. KTO espetacular pro jogo do Brasil com a Venezuela, tá? Qual é a odd? É assim, ó, Neymar será abraçado por um torcedor. Já bateu essa aí, né? Que já foi lá na última, né? Na última vez. Brasil e Bolívia, né? Que o torcedor ia invadir um gramado e o torcedor invadiu o gramado. Invadiu o gramado e abraçou o Neymar. Então, assim, ó, vai lá, cara, entra em KTO.com, utiliza o cupom VOZES e vem brincar com a gente aí, de repente até botar uns pila no bolso, dando umas risadas na frente da televisão, né, cara? A odd, se eu não me engano, é 24. A odd do... Porra, odd mano, boa, imagina, hein? 10 pilinha, 240, volta pro bolso. Onde é que é esse jogo? É na Venezuela ou no Brasil? É no Brasil? Bah, daí tu me pegou. Eu sou um zero à esquerda, em seleção brasileira. Alexandre Ernest, vamos lá, né? E por favor, não me maltratem por falar zero à esquerda, né? Pode ser um zero à direita. Esquerda, né? Tá vendo? Esquerdalha, né? Esquerdalha. Lamentável. Joga na Arena Pantanal, em Cuiabá. Bom, olha, tem boa chance de bater, hein? Amanhã, boa chance de bater. Isso aí. Então faz isso, cara. Entra lá, KTO.com, utiliza o cupom VOZES e vem brincar com a gente. KTO, onde a diversão acontece. Vamos lá, cara. Eu vou dizer... hoje eu vou fazer, claro, né, o papel de âncora, mas por onde tu quer começar? Cara, tu que manda. Estamos aí, temos 1 hora então e meia vamos falar do futuro. Sobre o Internacional. Vamos falar do futuro do Inter, né? Os caminhos do Inter para 2024. 2014. 2014. Tinha Tyberson, né, em 2014. Concentra, Alexandre Ernesto. Concentra, foco. É que eu fui ler o chat interno ali, daí me quebrou. Entendi. Mas a questão é a seguinte, cara. Eu vi no teu canal que tu colocaste alguns nomes ali que podem estar livres do mercado. Tá. Mas na verdade já foi só um trabalho que eu fiz com o nosso amigo Intercrônicas, né? @Gustavo Honrich, de mercado, né? Prospecção. É aquela coisa, né? O pessoal às vezes fica brabo. Hoje eu vi um comentário no meu canal assim... Não tem nada para falar do Inter, o Colar vai lá e bota um vídeo, né? Falando de jogadores livres e dá a entender que o Inter tá contratando. Não, velho, coloquei... Realmente, é um dia que não tem nada, né? Então, fiz um conteúdo diferente, né? Em relação a jogadores em fim de contrato, e eu falo no começo do vídeo, né? Jogadores que eu contrataria e que se adequam dentro do perfil, né? De contratações que o Inter gosta de fazer, né? Em especial na gestão do Alessandro Barcelos, mas a gente sabe que o Inter, mesmo que o Melo seja eleito presidente, segue sendo um time com dificuldade financeira, um time que não vai ter muitos milhões aí para contratar, ainda mais se não estiver classificado para a Copa Libertadores da América. Mas eu citei alguns nomes, Alexandre, não sei se tu quer entrar nessa seara aí, mas eu acho que o mercado ele tá florido, cara, ele tem algumas alternativas aí para quem quer fugir um pouco do óbvio, né? Vamos lá, quer ver? Vou te citar 2 nomes óbvios, tá? Que o Inter poderia tentar para o ano que vem. Bruno Mendes e Leandro Damião. Tá, boa, 2 nomes já tiveram passagem, né? Já passaram aqui, já tem uma boa relação. O Inter precisa de jogadores nessas funções, né? Tanto zagueiro quanto um centroavante. Mas eu não citei nenhum desses 2 nomes, né? Não citei porque eu acho que é um momento que o Inter precisa, né, de uma reformulação em dados setores. Vou te fazer uma pergunta. Se tu fosse o presidente do Inter ano que vem, tá? Te elexeste, tu é o Alessandro Melo ou Roberto Barcelos, tá?
É um dos dois. Boa essa, hein? Quais são as prioridades de contratação para o Inter para o ano que vem? 2 zagueiros. Dois Dois zagueiros? Dois Por que zagueiros. dois zagueiros? Um titular e um reserva. Um titular e um reserva. Então o mercado é banco ano que vem. Não, mas que não sei, né? Não sei se o mercado vai querer continuar. Não, tu disse que um Tá, é mas então titular vamos e um lá, é vamos com reserva. 2. A zaga vamos com titular dois. hoje é Vitão e Mercado. Se tá contratando um titular, tu vai ter que tirar um do time, né? Tá, Por então óbvio. vamos com 2. Vamos com 1, então. Vamos com 1. Mas assim, ó, eu contrataria um zagueiro. Tá. Eu contrataria um meia para jogar do Qual lado meia? do Alan Patrick. Para jogar do lado do Alan Patrick. E Meia pela direita ou camisa 10? Um meia pela direita. Um meia pela direita. Tá. Eu contrataria também um centroavante, um 9, para jogar do lado do Ener Valencia. E aí tiraria o Alan Patrick de onde tá rendendo agora, por exemplo. Não é de onde tá rendendo. Aí o meu treinador teria que dar um jeito, né? De ir com as peças, né? Mas é que, na verdade, tu tem que contratar perguntando pro teu treinador, né? Vem cá, me diz o seguinte, onde tu vê dificuldade no teu grupo? Ah, minha dificuldade é aqui, aqui, aqui. Bom, então vamos lá, vou te dar as peças que tu quer. Começa por aí, né? Acho que é a combinação. E um primeiro volante? Se o Johnny sair mesmo, né? E até não, vai sair, né? O Johnny vai dizer adiós, eu acho, tá? Não vai dizer nem goodbye, nem tchau, ele vai dizer adiós. Acho que ele vai jogar no futebol que fala espanhol. E hoje, e até por falar nisso, né? Bom lembrar, né? Hoje eu conversei com uma pessoa muito importante lá da administração do Inter. Tu conversou com várias pessoas, Alexandre. Então, esse feito é conversar, né? Tá fazendo campanha pra todo mundo aí, né? Eu tô vendo nas redes sociais, né? Exatamente. Daí é o seguinte, cara, realmente teremos uma venda. Uma só? Acho que teremos duas, né? No mínimo, né? Porque é o seguinte, mesmo que venha a Liga Forte, né? Tem que se ver o que vai ser feito a respeito do dinheiro da Liga Forte. Por quê? Primeiro porque esse dinheiro ele entra como suplementação, né? Então, por exemplo, ele pode não ser aprovado para ser botado no orçamento agora de 2023, porque tem todo um rito para haver suplementação, por exemplo, sabia? Então tu tem que ter um pedido de suplementação, se eu não me engano, até agosto, setembro, algo assim. Tu tem que ter pedido, é todo um trâmite, vamos dizer assim, de regimento para pedir a suplementação. Então já não é tão barbado assim pegar agora essa grana da suplementação da Liga Forte. Segundo que tem a questão dos patrocinadores, da grana da Comebol, que entra agora em novembro também. Mas a gente não foi para a final, Ernest, não tem problema. O que não é pago, o Pix da Comebol não acontece assim, estamos na semifinal, ganhamos no outro dia, né? Não é imediato. Não é imediato. Então, assim, tem várias questões, né, para se organizar em termos de valores e vendas, mas é que, no mínimo, uma vai acontecer, isso é certo. E outra, também a questão do posicionamento no Campeonato Brasileiro vai determinar muito também do quanto precisaremos vender, né? Porque daí a gente tem não só a questão de bater as metas desse ano, mas também de projetar o ano que vem, né? Estamos na Libertadores, vamos ter que gastar um pouquinho mais. Estamos daqui a pouco na Sul-Americana, de repente a gente vai segurar um pouco a questão do orçamento. Aí que tá, eu já não gosto desse raciocínio. Não gosto. Eu também não. Tem que investir igual. Se o Inter não estiver na Libertadores, é incompetência no brasileiro, né? total da direção, enfim, que não planejou direito 2023. Mas o Inter vai ter, como tu bem disse, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Vai disputar igual. Exato, tu pode pensar que a Libertadores não é a mesma coisa que a Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro é a mesma coisa que a Libertadores, em termos de competitividade, né? Isso que eu quero dizer. Tu precisa reforçar o teu time a ponto de estar nas cabeças, né? Por exemplo, hoje, o time que o Inter tem agora no segundo semestre, o Inter compete, mas o Inter precisa de reservas. Precisa de reservas porque trouxe jogadores de última hora aí, né? Rocher, Valência, Arangues, que são 3 fiadores do time. Se tu tira os 3 do time, o time do Inter vira comum, por exemplo, hoje. Exatamente. Então, tanto que o grande receio desse jogo contra o Bahia é justamente porque não estão os 4 de jogadores de seleção, né? O Rocher, o Johnny, o Arangues e o Ener Valencia.
E a gente ainda teve o azar de René, Nico Hernandes e o Igor Gomes e o Igor Gomes estarem fora. Ou seja, tu tem os teus 2 zagueiros basicamente fora. Tu tem 2 zagueiros, teus 2 zagueiros reserva estão fora. Ou seja, joga Vitão Mercado e o Hugo Malho na zaga. Ou o Hugo Malho na zaga do lado do Mercado e o Vitão na reserva. E assim O vai. Igor Gomes até nem como zagueiro, né? Vem jogando mais como lateral, mas Como enfim, lateral. tá correto. É que o grande ponto é que agora o Inter, graças a Deus, né? Para alegria de muitos, vai poder se dedicar ao Campeonato Brasileiro, né? Que era o que uma galera queria, né? Vamos se dedicar ao Sim. Campeonato Brasileiro. Então, dá para botar força máxima em todos os jogos, e tem que fazer. Não vai poder colocar nesse jogo em especial, né? Por conta das suspensões, das convocações, mas mesmo assim, né? Acho que é um time extremamente competitivo que o Inter tem para um jogo difícil contra o Bahia, é verdade, mas eu acho que o Inter tem condições de fazer frente lá em Salvador, né? Vamos lá, Kehler, o goleiro, né, na vaga do Rocher, já é uma queda gigantesca de qualidade entre um e outro, mas o Kehler tem feito bons jogos fora de casa, em casa ele tem, não sei se é um fator psicológico, anímico, daí teríamos que ver, né, mas ele de fato sente, né, a diferença dos jogos no Beira-Rio e fora. Na lateral direita, vai o Gumalho ou vai Bustos? Eu acho que vai Bustos, né? Porque tu tem que ter no mínimo um zagueiro para ser reserva, né? Ou, claro, ou tu entra e qualquer coisa tu corre um risco, né? Mas como eu disse, tu tem o Igor Gomes, tudo bem que não é zagueiro, mas que joga D, e o Nico Hernandes fora. E daí tu não tem mais ninguém. Tu tem o Hugo Malho, o Vitão e o Mercado. Se joga o Hugo Malho na direita, tu não tem reserva na defesa. Mas é Então, o que tu disse. Aí acontece o que aconteceu no Maracanã, né? Em dado momento ele troca e durante o jogo já faz a mudança, né? isso, Sem trocar exatamente. peças dentro do time. Mas eu iria de Bustos ainda, tá? Eu iria com o Sim, eu Bustos também. titular. Eu também. Mercado Vitão e Dalbert na lateral esquerda, já que o René tá É, suspenso. Aí nós temos, acho que, o grande impasse aqui, né? Porque acho que o Cudê vai optar pelo Gabriel, mas eu iria de Rômulo, na vaga do Johnny, também. por Eu exemplo. também. Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, e na frente o Luiz Alan, Adriano. o Alan com o Luiz Adriano. Então, se a gente colocar no papel esse time, né? Pô, timaço, Não é né? ruim. Time bom. Não é ruim. Agora, Claro. a gente vai para os pormenores, né? O Kehler vive um momento de oscilação. O Luiz Adriano é um jogador que não tem feito gols e tem jogado mal, né? Nos jogos que vem entrando. O Bruno Henrique, na substituição do Arangues, também não vem, né, mantendo o nível, apesar de ser um jogador extremamente qualificado. Essa disputa na abertura do meio, acho que faz total diferença o nível de intensidade que o Gabriel tem jogado. E do Rômulo, teremos 2 laterais bem agudos, né, tanto o Bustos quanto o Dalbert, então esse homem do meio vai ter que proteger um pouquinho mais o setor de defesa. Então, uma série de fatores, claro, são 7 dias até o jogo, né, mas eu acho que tá tudo meio interligado, né? A disputa política, né? A escalação do Inter, o foco na Libertadores, o Inter ter que classificar para a próxima Libertadores para ter um 2024, né? De uma, como é que eu posso dizer assim, de obsessão, né? De um objetivo maior, né? A ser disputado. Então acho que tá tudo conectado aí. Tudo a gente pode dizer que tá tudo envolto dentro da mesma coisa. Tá conectado? Então tu deve ter lembrado da Pesto Comunicação. Pesto Comunicação é a nossa parceira aqui que te dá a oportunidade de tu chegar, conversar com eles e trabalhar, sabe onde? O engajamento das tuas redes sociais. Tá precisando que a tua marca, que a tua Tem uns caras que estão empresa... precisando de engajamento. Pode chamar Pesto. Tem. Exatamente. Então tu faz assim, ó, Pesto Comunicação, ela pode fazer gerenciamento de conteúdo para ti, ela pode pegar e fazer uma análise do teu perfil e ver aonde que tu tá indo bem, aonde que tu tá indo mal e, obviamente, né, direcionar o teu público, né, ou direcionar o teu conteúdo para o público que tu quer atingir. Fala com a Pesto Comunicação porque eles ainda têm um código, né, que é o código
Vozes 10, que tá aqui, ó, do ladinho aqui. Se tu botar o QR Code, botar o teu celular na tela, o QR Code ele vai te lançar direto pro WhatsApp da Pesto. O QR Code, deixa eu abrir aqui. Abri a câmera do meu telefone. Estou indo no QR Code, ó. Vai abrir. O WhatsApp. Cadê? Deixa eu botar aqui, ó. Abrir. Tô direcionando, ó, direto pro WhatsApp da Pesto, aqui, ó. Diretaço pro WhatsApp da Pesto. Baita. Aí tu diz, oi, vim do VDG, queria trocar uma ideia com vocês. Barbada, né? Eles vão te atender da melhor forma possível e ainda, dependendo do serviço que tu fizer, tu vai ganhar 10% de desconto nele, beleza? Não são todos os serviços, tá? Mas eu quero dizer no sentido assim, se fechou um serviço com eles, eles vão te dar 10% de desconto, beleza? Mas esse time aí, né, cara, que tu falou há pouco também, eu acho que ele tá legal para encarar o Bahia. E aí a gente vai entrar no projeto aquele lá das 12 vitórias e tal. Eu acho que o nosso grande problema é o banco, né? O grande problema é o segundo tempo. Ah, sim. Sim. A hora que a gente tem... Teoricamente, né, o Inter vem menos desgastado por esse jogo, né? Porque vai ter aí 3 dias de folga e mais 5 dias de trabalho, né? Para esse confronto. O destaque até a gente botou no grupo VIP ali, né? O Inter volta a trabalhar agora na quinta-feira. O Jobim vai estar lá, se eu não me engano. E aí teremos também treinos no final de semana. O Internacional não descansa no final de semana. Vai treinar no sábado pela manhã e no domingo pela tarde. E aí depois tem treino na segunda, terça e viagem. Quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Estar ao teu lado, esquecer de tudo que o amor até hoje nos fez sofrer. Desculpa, cara, me empolguei, foi mal. Tudo bem, cara, não tem problema. Você tá musical hoje, cara. Tô. Então outras coisas também. Mas vamos lá. Tá. Mas daí é a seguinte, né, cara? Então, a viagem do Inter para Bahia é na terça-feira. Terça-feira em que estamos também, né? Estaremos lá, melhor dizendo, né? Tu vai pra Bahia, cara? Eu vou para Bahia de São Salvador. Salve, Salvador. Eu não sei toda a letra, né, cara? Então eu não posso cantar que nem tu. Bahia, estará lá, né? O Voz não ia acabar, tu vai pra Salvador fazer o que lá no... Vou pra lá, né, cara? Vou fazer o pé quente, né? Eu não vou falar muito, porque senão depois zica, vocês vão... desligou, né? Porque eu não vou falar muito nesse sentido, mas como eu ainda tenho 100% de aproveitamento, né? Não é 100% de aproveitamento, porque tu empatou em... Não tenho... É que a culpa foi minha, né? Juntou o meu pé frio com o teu pé quente e deu empate, né? Foi mais ou menos isso. É o menos com mais, né? Menos com mais deu menos. Mas o problema é que eu viajei muito atrás do time do Inter do Mano Menezes fora de casa. Era difícil, né, cara? Ficou complicado. Ai, cara. Mas de qualquer maneira, ó, as viagens que eu fiz, eu tenho 2 vitórias e um empate. Tá bom. Uma com o Cudê e uma com o Mano, né? Eu fiz 2 com o Cudê e uma com o Mano. Muito bem. Ó, América Mineiro 2-1, gol do Jean Dias, né? E do alemão. Jean Dias, muito bem. Isso. E a vitória na montanha, essa é expressiva, né? Essa é expressiva. Claro, com certeza. Na montanha e também... Diria um amigo meu, é superlativa. É superlativa essa, né? E aí um empatezinho no Maracanã, né, cara? Que eu não quero nem lembrar, porque a gente podia ter matado o jogo. Tem um grande ponto sobre a Bahia, que o pessoal tá lembrando, que é o Pedro Henrique, né? Onde se encaixa Pedro Henrique nessa... é verdade. Nesse novo momento do Internacional agora, do Brasileirão? Cara, acho que ele se encaixa na parte de correria, né? Na parte de correria. Eu acho que ele não vai jogar centralizado. Eu acho que ele vai jogar muito mais como um cara como o Wanderson. Eu acho que ele não pode ser o substituto do Valência. Me espantaria. Te confesso, me espantaria. Eu acho que são características diferentes. E eu acho que o Cudê colocaria o Luiz Adriano e ele... Eu acho que o Luiz Adriano é mais parecido com o Valência do que o Pedro Henrique. Acho. Por quê? Porque o Luiz Adriano é mais matador, é mais o cara de finalização, né? Mesmo que não seja um cara... o Valência não é o 9, né? Não é o cara fincado na área. E o Luiz Adriano consegue voltar também. O Luiz Adriano consegue voltar, consegue fazer o pivô,
consegue fazer os tabelamentos com os meias e tal. Claro, não tem a velocidade do Valência, né, de pegar a bola dominada e vir, e avançar e fazer o X1. Mas eu acho que o Luiz Adriano é mais parecido do que o Pedro Henrique. Aí eu acho o Pedro Henrique mais Wanderson e até às vezes mais Maurício do que o Ener Valencia. Tô curioso para ver o Pedro Henrique, né? Eu tinha uma expectativa grande, se a gente for voltar em lives que o Kudê foi anunciado, aquelas primeiras semanas, né? Eu tinha expectativa que o ataque do Inter seria formado por Pedro Henrique e Ener Valencia. Mas o Pedro Henrique, para mim, claro, ele teve essa lesão que tirou ele de um bom tempo agora, né? Dos gramados. Cerca de mais de um mês, né? Foi dia 2 de setembro, né? Que ele teve essa lesão lá em Goiânia. Então, não acabou rendendo. Mas antes disso, ele não teve grandes jogos, né? Sob o comando do Kudê. Ele tem um bom jogo, acho que é contra o Corinthians, aquele empate em 2-2. E depois até não é muito utilizado, assim, né? Não sei, acho que eu tinha expectativas maiores com o Pedro Henrique no comando do Kudê. É claro, o Pedro ele tem uma temporada muito louca, se a gente for parar pra ver, né? Porque o Pedro ele surge muito bem no ano passado, como uma peça que o Medina não teve, por exemplo, e o Mano ganhou, né? Para quem não lembra, o Mano ganhou os reforços e o Kudê ganhou os reforços e o Mano não. O Mano ganhou o Pedro Henrique ano passado, ganhou o Vitão, ganhou o Depena, ganhou o Wanderson, que o Medina não teve. Mas ele surgiu muito bem na temporada, fazendo gols, chamando responsabilidade. Nesse ano, surge muito bem também, né, como artilheiro do Inter no Gauchão. E acho que até terminou, né, como artilheiro principal do campeonato. E aí, simplesmente, a sacada do time, né? Não, valeu, pode sair agora do time aqui para o banco de reservas. E acho que nunca mais conseguiu retomar, né? Nem com o Mano e nem com o Kudê no time titular. Então... eu ainda tenho a expectativa de que ele consiga retomar, né? Esse bom momento que ele viveu no Inter em outrora. E o mais doido, né, meu, é que foi do Neida, né? Ele sai do time assim, ó, simplesmente foi do nada. Foi pós-Grenal, né? É bem simples de entender o passo a passo, né? O Pedro Henrique joga aquele Grenal do Gauchão, que o Inter perde 2-1, onde o Mano simplesmente tira o Maurício do time para colocar o Baralhas, para fechar o time. O Inter não cria, a bola não chega do Pedro Henrique. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Que tu tirar o teu meia para colocar o Baralhas não ia volante. Dar certo. Veja bem, né? Que veja bem, não é só um volante, é o Baralhas, né? Começa por aí. Voltar ano que vem, né? Tá emprestado aí ao Atlético Goianiense. O Luiz Adriano é contratado, né? E ele entra naquele segundo tempo do Grenal. E até tem uma assistência pro gol do Alan Patrick. E depois, logo na sequência, já é o jogo contra o Esportivo, tu vai lembrar, no Beira-Rio, onde o Luiz Adriano estreia como titular, né? Então, ele faz um gol, participa de outro, não tô enganado. E daí o Pedro não volta mais pro time, né? Não joga mais. Então, não apareceu mais o Pedro Henrique, que não fez um bom Grenal aquele dia, é verdade. Mas quem fez, né? Tirando o Alan Patrick, dificilmente a gente acha um jogador que tenha feito um bom Grenal. Eu não sei se é aquela coisa de perder confiança e tal, de jogar de falso 9, depois jogar como um ponteiro, mas eu ainda tenho expectativa no Pedro, cara. Acho que ele pode render um pouquinho mais do que tá jogando o Luiz Adriano hoje, por exemplo. Mas assim, ó, tem duas questões, né? Um bastidor, por exemplo, o Pedro Henrique jogou muitos jogos descontado com um problema no tornozelo. Muitos jogos. E até isso causou um rebuliço no vestiário, assim, no departamento de futebol como um todo, porque a informação que se tinha é que o Mano chegou no Pedro Henrique e disse assim: preciso de ti, joga com dor, te vira. E aí no Neida, que nem a gente, né, foi lá e pum, sai fora. Então ficou aquela coisa assim também meio ruim no vestiário, né? Então hoje mesmo a gente falou no Donos da Bola, né, cara? O Diogo disse assim, né? Pô, mas aí o presidente vai lá defender o Rocher, né, e tal. E tinha que defender mesmo. Tinha que defender mesmo, porque as redes sociais estavam achincalhando um excelente goleiro. Falhou 2 vezes no Grenal. Evidente, não dá para passar pano. Falhou, e falhou. Ernest, mas falhou porque tava com a fissura. Ok, tamo junto. Mas
estar em campo com a fissura foi opção dele. Ele quis. Então, aguenta o rojão. Tipo assim, mano, tu consegue segurar, tu consegue fazer os movimentos bem e tal. Não, tem alguma dificuldade e tal, isso e aquilo. Bom, mas então não vamos te botar. Não, quero jogar. Então ele também tem a sua parcela de, não digo nem culpa, mas assim, de responsabilidade. Mas eu acho que o presidente fez certo de ir no microfone e defender o seu goleiro. Porque imagina, Lucas, tu imagina se o Rocher tá 100%, ou se de repente o Grêmio não acha aqueles 2 chutes fortuitos, o Inter tinha metido 3-0 e ninguém tava falando da lesão do Rocher, e outra, a vitória tinha sido ainda mais acachapante em cima do Grêmio, sabe? Então acho que fez certo o presidente em defender o Rocher, pra gente já se ligar que às vezes, né, eu tô trazendo o Rocher porque eu tô falando do Pedro Henrique, né, da questão do tornozelo. Daqui a pouco o cara também teve uma queda de rendimento por conta um agravamento do tornozelo, ou porque tava sentindo dores o tempo todo e o mano tava pedindo para ele ir no sacrifício. Vamos com a galera, fechamos uma primeira meia hora de live, então cumprimos o nosso meia hora aqui já hoje, tá? 1.100 simultâneos, 401 likes, na verdade. Então estamos aí pechinchando mais uns 600 likes aí para que vocês possam nos ajudar a chegar, né, no maior número de seguidores. E eu quero dizer o seguinte, né, o Alexandre Ernest, vamos fazer essa hora agora do Entre Vozes com mais um reforço, pode ser? O quê? Sério? Sério? Quem? Para já responder a galera, né? Vamos responder a galera com ele, tá. O homem, a lenda, o mito, que vai entrar na tela agora, ó. De maneira nenhuma. Ah, Galo, velho, agora sim. Agora temos live, hein? Agora sim é Entre Vozes. Agora sim. Grande Diego Brião, boa noite, meu querido. Boa noite, Ernest, boa noite, Colar, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Entre Vozes. De maneira nenhuma. Isso pode ser uma janela de julho boa ou uma janela de julho ruim, né? Dependendo do ponto de vista. Eu acho que é ruim comparado ao que a gente tinha na primeira meia hora. A tua entrada, então, no Entre Vozes se assemelha ao Inter buscando o Mikael para ganhar a Sul-Americana ou buscando o Ener Valencia para ganhar a Libertadores? Boa pergunta, acho que nenhum nem outro. Meio termo. Mikael me complica, mas Valência ele tá se jogando para baixo aqui, né? Então vamos ver, então. Não. Valência é um pouco demais, aí vocês foram anjo, mas Mikael, vocês também foram anjo, então deixamos no meio termo. Ó, achar o meio termo, então. Eu diria, Alexandre, que o Romero, Brian Romero. Boa, Brian Traz o Teta brasileiro, né? Brian Romero. Aliás, Brian Romero seria titular com o pé nas costas do time do Inter reserva hoje. Frouxo, tranquilamente. Olha só, a entrada do Brião, ela me lembra quase uma nova combinação de Brahma, viu, Alexandre? Quase uma... não é improvável. Não é improvável, mas é uma ótima combinação, né? O Brião ainda mais com essa camisa preta aí do Brião aí, tá lembrando acho que é cinza, Black, né? Eu acho que é cinza. É cinza, é o casaquinho cinza. Boa. É o casaquinho. Esse é o casaquinho. Não, vai ter aquela combinação, né? É a Black. Eu sempre digo a mesma coisa e porque eu gosto de vocês, tá? Não é porque eu sou repetitivo. Mas se tu tomar a Black, come um chocolatinho junto. Mas o chocolate tem que ser doce ou tem que ser meio amargo? Tem que definir pode bem, ser, né? Qual faz a diferença? Pode ser, e principalmente aqui, ó, aquele 70% de cacau, sabe? Cacauzinho um pouquinho mais acima. Pega uma Black e come um chocolatinho 70% de cacau. Cara, faz e me abraça. É mais ou menos isso, tá? Faz e me abraça. E aproveita, tu faz o seguinte, as combinações da Brahma duplo malte, a partir de agora, tá uma barbada, tá um absurdo tu pegar e aproveitar. Trigo, a Black, que a gente falou, que é uma cerveja mais agora de frio, né? E a tostada, beleza? Tu quer quer ter ela na tua casa, gelada, rápida, de forma assim, ó, instantânea praticamente. Então tu aponta também teu celular ali, ó, pro aplicativo do Zé Delivery. Ou o Gutão prefere a Black, tá correto. Ainda mais nesse friozinho que tá hoje, né? Hoje tá pedindo uma Black. Então tu faz assim, ó, bota o teu celular ali no QR Code aqui do Zé Delivery, baixa o aplicativo e pede
a tua Brahma Duplo Malte pelo aplicativo do Zé Delivery. Se tu for ainda sócio do Internacional, tu vai ganhar 50% da tua mensalidade como cashback dentro dos teus pedidos no Zé Delivery, beleza? E não te esquece, cabeção, beba com moderação, beleza? Bora! Vamos com a turma, enquanto isso, Cami, pra gente repercutir um pouco do nosso meia hora, né? Eu tô separando aqui, Brião, como meia hora e entre vozes, tá? Então, vamos repercutir meia hora e daqui a pouco a gente entra no entre vozes para debater as coisas, né, do Internacional. Saudações santistas, boa noite, gigante, escolar Ernest, sou super fã do Inter e admirador do trabalho de vocês. Um abraço de Águas de Lindóia, São Paulo. Valeu, Pô, Luiz. que legal, Luiz. Tamo junto, cara. Nação Santista aí. Espero que nos deixem 3 pontos aí, né? Em breve. Vamos nos encontrar, né? No próximo domingo aqui no Beira-Rio. Infelizmente não vou poder ser teu parceiro, né, Luiz? Vou querer que o Internacional leve os 3 pontos. O Otávio Schmitz. Pessoal, vocês lembram que quando jogamos a Sul-Americana, ninguém queria vir para o Inter? Inclusive nos trocavam por times que disputavam a Liberta? Então tem que dar tudo para jogar a Liberta. Ô, Brião, hoje um amigo meu, ele fez algo ousado, tá? Um amigo meu. Não vou te dizer quem é, tá? Mas ele apostou com um torcedor de outro time, né, um perfume que custa caro, tá? Depois eu vi nos bastidores qual é o perfume de cada um e é uma aposta significativa, tá? De que o Inter estará na próxima Libertadores da América. Isso vale a pré-Libertadores, tá? Pré-Libertadores computa, né, como... Tem que jogar a Libertadores. Tem que estar a Libertadores, tá? Tem que estar lá dentro. O que tu acha, Brião? Nós vamos conseguir disputar a Libertadores da América ou nós vamos parar nesse cenário aí que o Otávio tá propondo? Colar, até a gente vinha preparando, vai preparar um material que vai entrar nos próximos dias aí no site do Voz e também nas redes, sobre qual era a situação, por exemplo, dos sextos colocados nos últimos anos e quem estava 10 pontos atrás do sexto colocado nas edições do Brasileirão desde 2006, que é quando o Brasileirão tem 20 equipes, né, para fazer uma comparação mais justa. Nenhum time conseguiu fazer isso. Só que quando a gente para e olha, quem era o time, ou quais eram as equipes que estavam 10 pontos atrás do sexto lugar na 26ª rodada, na maioria dos casos não são times da turma do Inter. São times que geralmente brigam ou habitualmente habitam a parte de baixo da tabela. Raramente tem um Atlético Mineiro perdido, um Vasco, um Cruzeiro. Então, assim, geralmente são times que não têm condições de ter uma arrancada nas 12 rodadas finais e chegar daqui a pouco para se classificar à Copa Libertadores. Para o Inter, nessa temporada é diferente. O campeonato ele arranca um pouquinho mais tarde por uma questão natural. Tinha a Copa Libertadores no calendário até a semana passada. Então o Inter teve que dividir a atenção e, bom, é um prejuízo natural, acontece. O time que tem daqui a pouco 22 jogadores para ser titular, nem esse, por exemplo, nesse ano conseguiu disputar todas as competições até o final, que é o Flamengo, né? Sejamos sinceros. Entra titular, entra reserva, não faz diferença. É um time de muita qualidade, mas não conseguiu. E naturalmente o Inter, com todas as suas limitações que tem financeiras na comparação direta com esse adversário, por exemplo, teria mais problemas, e teve. Só que agora tem todo um cenário de recuperação que eu acho que se nós não acreditarmos, quem vai acreditar? E nós temos argumentos para acreditar, o Inter tem um muito bom time. A questão toda, me parece, é esticar a corda e mantê-la esticada nessas 12 rodadas, com, entre aspas, no final do horizonte, um prêmio um pouquinho menos nobre, que é uma classificação, quem sabe, para uma pré-Libertadores. Mas acho que isso fala do futuro dos jogadores antes de qualquer coisa. Deixando de lado toda a questão do pleito eleitoral, do futuro de técnico, fala do pleito dos jogadores. A maioria tem contrato longo com o Inter. E óbvio que ano que vem eles querem estar com muitos holofotes nos jogos deles que só vão estar na Libertadores, eles só vão estar presentes os holofotes na Libertadores. Então acho que eles vão correr, vão suar a camisa nesses 12 jogos finais e a gente tem motivo para acreditar, a gente tem um time, na média, muito melhor do que os nossos concorrentes diretos aí nessa metade da tabela e olhando para até quem anda ali no entorno já do G6 hoje, né? Alexandre, tu que fez a aposta aí com então, cara, mas é que Farido. Vocês me ouvem, né? Vocês estão me ouvindo de boa, né? É que tocou o telefone bem na hora. Eu vou dizer pra ti assim, ó, cara, eu acho que primeiro de tudo a aposta é óbvio, né? Porque ele não ia me desafiar em rede nacional, se tu for olhar, né? Porque também tava no YouTube, rede mundial, né? Ele não ia me desafiar ali, eu ia deixar de boa, né? Não ia deixar passar a oportunidade e ele como torcedor do rival, né? Levar vantagem. Mas eu acho que a gente tem que avaliar coisas como, o time do Cudê tem performance, né? O time do Cudê tem expectativa. Eu posso olhar para o time do Cudê e pensar, eu vou ganhar. Pô, se o Gutão
Se o Gutão acredita, eu vou começar já a pensar que a borrifada do perfume tá no pescoço já. Tá? Porque, olha, mas assim, sério mesmo. Cautela, calma. Não, tirando uma onda, né? Mas assim, o que eu penso? Que a gente tem 28 pontos a ser feitos, né? A gente fez a matemática ontem. Vamos botar 30. 30 de 32. São 12 rodadas, 36, né? São 30 pontos em 36 a disputar. Cara, desses, a gente tem 6 jogos fora e 6 jogos em casa. Os jogos em casa, os jogos fora... Vamos começar com os jogos em casa, tá? Os jogos em casa, eles são 6 vezes 3 dá 18. Ok? Acertamos uma conta rápida de cabeça. Quase um milagre aqui no Voz do Gigante. Isso. Então, se tu tem que fazer 30, tu tem que fazer mais 12. Né? E aí tu tem que fazer os pontos fora vitórias de casa. Tem que achar 4 vitórias dos 6 jogos. Corinthians, Cuiabá, Palmeiras, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Isso. Então, esses aí tu tem que achar. A cara do Brião me representa, né? Essa busca por 4 vitórias aí em algum momento. Não. E aí, cara, tu tem que pensar também o seguinte, ó. Tu tem que pensar algumas coisas nesse contexto. Se o Inter quer, se o Inter acha que consegue mesmo essas 12 vitórias, como o Cudê tá falando, primeiro porque acredita no seu taco, acredita nessa coisa. Mas vamos pensar na matemática, tá? Eu acho que é possível vitórias fora de casa. Eu acho que é possível vitórias contra o Cuiabá. Eu acho que é possível uma vitória contra o Bahia. Eu acho que dá para tu ir bem contra o Cruzeiro, que não tá numa boa fase, tá flertando também com o Z4. E aí, depois Palmeiras e tal, aí tu te vira. Mas é isso como o Gutão também falando, não precisa ser necessariamente 4 vitórias, né? Pode ser 3 empates. Então, assim, e dentro de casa é o dever de casa. Se tu já tem o dever de casa de ganhar os jogos por jogar em casa, tu tem o dever... Em casa, o Inter tem só um porém, né, que pega 2 possíveis postulantes ao título, né, nas rodadas finais, que é o Bragantino, que deve estar vivo aqui, né, na rodada de número 35, e o Botafogo na rodada 38, né? Na última rodada derradeira, né? Eu vou bater nessa tecla, desde agora, eu vou bater nessa tecla nos donos da bola e até chegar o dia da liberação do check-in contra o Santos. Tá? Alô, seu Nelson Pires. Nelson Pires! Alô, presidente Alessandro Barcelos. Vitor Grumber, ingresso, não? Alô, Vitor Grumber, claro. Alô, Vitor Grumber. Aqui, ó. Alô. Ingressos a preços populares. Botar 50 mil torcedores nos 6 jogos. A torcida do Inter é a torcida que ganha jogos. A torcida do Inter é a torcida que apoia. A torcida acredita no time. A torcida mostrou que acredita no time desde o jogo contra o River Plate. Desde o jogo contra o River Plate. Então tem 2 questões. A primeira, a torcida do Inter é a torcida que ganha jogos e empurra o seu time. Se botar ingresso popular, tu bota 50 mil nos 6 jogos. Eu jogo qualquer coisa aqui que tem 50, bota 20 pila o ingresso. Eu duvido que não tenha 50 mil em cada jogo. Tá? Essa é a primeira coisa. Dia 22, né? O próximo jogo contra o Santos no Beira-Rio, 4 horas da tarde. Essa é a primeira coisa, isso. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa do porquê dos ingressos populares. A torcida merece esse reconhecimento. A torcida merece esse reconhecimento por tudo que fez na Libertadores, principalmente, mas por tudo que sofreu nesse ano. Em meio a um 2023 que estava todo mundo aqui assim, ó, com a mãozinha assim, ó, esfregando. Esse ano nós vamos, né? E aí a gente toma pro Grêmio, a gente toma pro Caxias, e toma pro Grêmio, eu digo no sentido de ver o Grêmio ser campeão gaúcho, né? É desclassificado pelo Caxias, é desclassificado pelo América, e tava
todo tempo ali, a torcida ali, vamos que vai. Então tem que coroar a torcida, tem que pegar e basicamente fazer uma reverência à torcida com ingressos populares dos últimos 6 jogos do Beira-Rio. E olhando, parando e olhando para essa sequência de jogos específicos, quando o Inter jogar como mandante até a reta final do Brasileiro, eu sei que vocês citaram um jogo aí com o Botafogo, mas para mim tem um jogo que tem daqui a pouco um potencial para ser complicado, é o do Bragantino, por daqui a pouco eles estarem bem posicionados, tem uma boa equipe e tal. O Inter Porque nunca ganhou do novo Bragantino em casa, né? São 2 empates. Em 20... Não, ganhou em 2020. Num pênalti bem duvidoso, né? Que acabou originando a nossa vitória. Mas nos últimos 2 anos são 2 empates. Porque, sejamos sinceros, no ano passado aconteceu algo parecido. Não sei se o Botafogo vai ter vantagem, por exemplo, para chegar aqui já campeão na última rodada. Acendemos essa vela e tomara que o Botafogo confirme o título dele com 3 rodadas de antecedência e venha jogar o Sub-20. Se vier jogar o titular, a gente tem um exemplo muito recente. O que aconteceu no passado? Veio um mesmo Palmeiras campeão, com alguns jogadores já fora, mas o grosso do seu time nós ganhamos com sobra, com gol inclusive do Brian Romero, já citado nessa live de hoje. Brian Romero traz o Teta brasileiro. E tem Volta, um detalhe, Romero. Desses reencontros um pouquinho amargos, mas vai ter uma parte positiva desse reencontro amargo com o Fluminense, que esse jogo tá marcado para 3 dias depois da final da Libertadores. Então, possivelmente, o Fluminense, confirmando o título, sinceramente, não vai ter interesse algum nesse duelo. E perdendo vem na depressão também. Isso se não tiver daqui a pouco alguma lesão, algum desgaste maior, né? E deve ter, né? Pô, vai jogar contra o Boca Juniors, né? Então a sequência em casa ela é bem promissora se a gente para e olha, porque os nossos próximos adversários, bom, em tese é para ir lá e cumprir o carnê, né? Alcançar a vitória, sem demasiado problema, inclusive. Vamos de recados da turma aqui. Pessoal, parem de brigar, velho. João Pedro, meu ídolo. Para de discutir, irmão. O KP42, calma, irmão. Vai dar tudo certo. Tamo junto, ó. Coraçãozinho pra vocês, ó. Tamo junto. Fiquem bem. Pra mim. Muito bons os comentários do João Pedro. João Pedro, nosso poeta, que vai comentando aqui em full time aqui o que está acontecendo no Vozes. E o KP tá brabo que a gente avalizou a contratação do Baralhas. A gente é um eterno otimista, né, KP? Acontece, faz parte. Mas enfim, né? A gente esperava que desse certo, né? O Baralhas lá em 2022, 2023, não deu, né? O problema é que o lado positivo é que ele já tá lá em outro lugar, por exemplo, né? Foi para casa do Baralhas, né? Foi para casa do Baralhas. Foi um dos poucos presentes que a gente teve no verão, né? Demoraram as contratações, a gente falava bastante, né? Veio, acho que o John, o Mário, o Baralhas, acho que é a terceira contratação, e depois vem o Luiz Adriano, talvez, e Arangues já no mês de fevereiro, né? É que o Arangues é com delay, né? É tipo comprar nos aplicativos estrangeiros, né? Demora, às vezes demora para vir. O Carlos Amaral está uma zona no chat. A Camila tá administrando aí. Se não se comportar, vai tomar um banquinho. Vai tomar bloco, bloco. Não, bloco não. Vai tomar um gancho. Depois volta. Gancho. Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos que vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Um cara que o Inter necessita urgentemente recuperar é Pedro Henrique. Brião, falávamos sobre isso um pouquinho antes de tu entrar. Qual a tua expectativa com Pedro Henrique nessa volta aí contra o Bahia? Pois é, o Pedro Henrique eu acho que é um jogador que tem muito a acrescentar no setor ofensivo em relação à alternativa de jogo, né? Nós temos hoje o Luiz Adriano, que geralmente vem para compor um ataque com valência em determinada circunstância de jogo, quando precisa alguém mais de referência na área. Só que o PH a gente sabe, ele traz uma outra característica que é da velocidade, algo parecido com o que faz o próprio Wanderson, mas numa linha atrás do campo, que é na zona intermediária já. Acho que pode trazer justamente isso, uma outra opção ao ataque, com velocidade. É um jogador que, querendo ou não, tem gol, né, nas costas, tem muitos gols feitos nesse ano, óbvio que num primeiro momento da temporada, quando os adversários tinham um nível de exigência bastante menor aos desse momento já do ano, mas é um jogador que tem muito a oferecer ao Inter, acho que é inegável, né? Enfim, todo mundo aqui, ou o grosso da torcida do Inter, mantém a admiração pelo Pedro Henrique, pelo que ele fez no ano passado, especialmente também no primeiro semestre desse ano, e eu tô curioso para ver o Pedro Henrique funcionando, né, Colar? Quem sabe agora com alguma regularidade, assim que ele puder voltar, nesse contexto de um time que joga para frente. É outra coisa em relação ao que o Pedro Henrique vinha sendo exigido, especialmente na época do treinador anterior, né, com o Mano, onde o jogo era um pouquinho mais truncado, né? Brião, e aqui tu mencionou... É o seguinte, ó, Brião, eu fiz pro Ernest, o Ernest foi de Luiz Adriano. Sem Valência contra o Bahia, Pedro Henrique ou Luiz Adriano? Os dois? Não dá para ser os dois? Ah, não, o Alan tá liberado, né? O Alan tá liberado.
O Alan não tem como tocar nele, né? É crime, a gente já comentou por aqui. Deixa ele lá, deixa quieto. Começa com o Luiz Adriano, o PH tá voltando, é uma parada longa, ele entra no segundo tempo pra ir ganhando ritmo aos pouquinhos. E eu acho que tu toca num assunto, num ponto interessante, Brião. Uma coisa é o Pedro Henrique ter que pegar uma bola no meio de campo, muito próximo, de repente, da linha divisória do gramado ali, e ter que driblar 2, 3, ou pegar e dar um bico para frente e sair correndo da bola. Isso é uma coisa. O Pedro Henrique tabelando com um meia, tabelando com um centroavante como Valência, tendo alternativas para fazer movimentações que não simplesmente, né, o bom e velho X1 ou o bom e velho aperta o R2 e sai correndo, sabe? Eu acho que é mais... eu acho que ele pode render mais nesse time do Internacional. Eu sei que ele não estava num bom momento, sei disso e tal, mas eu acho que ele pode render mais. Já mostrou que pode render mais. Por isso que eu tenho expectativa. Porque, por exemplo, é que nem quando tu chegar lá e botar ali. Tu tem expectativa no Jean Dias? Tu não tem expectativa no Jean Dias. Tu não tem expectativa no Estevão. Tu não tem expectativa no Gabriel Barros. Mas no Tauolara dá pra ter. Foi convocado para a seleção pré-olímpica, né? É um mistério. Eu queria ouvir do Ramon Menezes por que ele convocou o Tauolara, né? Um negócio impressionante. Mas foi convocado, né? Para quem não viu, né? O Inter teve mais um jogador convocado. O Tauolara vai jogar o Pan-Americano com a camisa da seleção brasileira, vai somar a Pan-Americano. Dias. E já tem estreia marcada, inclusive, né? Brasil estreia no dia 23 de outubro, 14h, contra os Estados Unidos. O Brasil está no grupo B, ao lado dos Estados Unidos, Colômbia e Honduras. O Pan-Americano estreia, ou melhor, acontece entre 20 de outubro e 5 de novembro em Santiago, no Chile. Então tá o Olara convocado para a seleção brasileira. Será que é um sinal? Tô aqui ainda, viu? Ainda tô aqui. Tô aqui, tá? Até o Jefferson foi convocado para a seleção brasileira, né? Lembrando disso. Mas ele foi convocado para a seleção principal para disputar a Copa América, né? É diferente de jogar um Pan-Americano, é diferente. Pan-Americano. Não, mas falando sinceramente sobre a situação do Tauan, né? Depois da chegada do Dalbert, com o René também um jogador, por mais que daqui a pouco tenha alguém que critique ele, acho que é um jogador totalmente fixado hoje na titularidade do Inter, perde espaço bastante o Tauan, ele vai ter que transpirar a camisa, vai ter que mostrar muito trabalho para ganhar uma oportunidade no time, né? Não, total. E transpirar a camisa, tu tá pedindo bastante para ele mesmo, realmente tá pedindo muito. Ainda mais com o Dalbert agora, né? Sim, deve jogar o Dalbert, inclusive, contra o Bahia agora na quarta-feira. Não, mas digo mais para o futuro, né? É que essa live ela tá quase um dark, né? Para quem não viu a série, ela fala de presente, passado e futuro quase ao mesmo tempo, né? Estamos falando tudo ao mesmo tempo aqui. Tô falando de 24, de 23, de 22, a gente tá falando tudo uma coisa só aqui. Tudo se conecta. Mas é só a gente lembrar também, né, que o menino Tauolara, ele não jogava quando não tinha o Dalbert ainda, né? Jogava improvisado o Depena. Sim, o último jogo do Tauolara foi o Cuiabá, né? O fatídico Cuiabá. Jogo que ele entrou, né? Derrota no Beira-Rio por 2-1. Depois ele é relacionado para alguns jogos, mas não entra. Não sei se tem solução o Tauolara, né? O que vocês acham que vai acontecer no Gauchão do ano que vem? Independente de quem for ganhar a eleição e de quem for o técnico. Você acha que o Inter vai dar uma olhada maior aí para a base? Vai meter titular? Eu acho que nesse momento, nesse contexto, Lucas Colari e Diego Brião, o Tauolara tá em débito com a torcida. E se ele tá em débito com a torcida, ele tem que entrar em contato com a Life Assessoria. Ele tá com o nome sujo, então, no caso, hoje. Tá com o nome sujo, tá? Junto à torcida do Internacional. Então ele tem que entrar em contato com a Life Assessoria, porque a Life Assessoria é especialista em limpar o nome do SPC e do Serasa, antes mesmo de tu pagar a tua conta. Tem uma dívida lá de X mil reais, 4 mil para cima, tu faz o seguinte, tu entra em contato com a Life Assessoria. Tem o contato aqui também na descrição do nosso vídeo. E aí, daqui a pouco tu entra em 2024 com o nome sim, né? Limpinho, tranquilo, tudo simples, tudo tranquilo. Eu consegui, graças a Deus, né? Tá tudo certinho agora no meu nome, bonitinho, tá? Então, graças à Life Assessoria.
Tá? Faz isso, entra em contato com eles, que eu tenho certeza que vai melhorar também a tua saúde financeira aí no 2024. Vai lá, Brião. Sobre a questão da lateral esquerda, eu acho que, até antes de responder o que perguntou o Colar sobre o Campeonato Gaúcho, me gera muita dúvida sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro para esses jogadores que têm contrato finalizando no fim do ano. E alguns jogadores que daqui a pouco vão ter alguma dificuldade para entrar no time. Cito um caso, Dalbert. Daqui a pouco, seja por opção do Cudê, daqui a pouco para entrar no lugar do René vai ser por uma pura opção. Ou que venha acontecer alguma questão de lesão, algo assim, para ter uma regularidade no time. Depois tem uma outra questão, por exemplo, não sei se foi finalizado ou não a compra do Rômulo, por exemplo, que era um outro Ainda jogador não. que se falava. Tem a renovação do Gabriel também, que encerra contrato, né? Tem, também. Gabriel encerra o contrato. Rômulo e Gabriel, os dois juntos. O Johnny é o titular hoje consolidado no time, precisa também de vitrine. Teoricamente o Johnny vai sair, né? O Johnny sai ano que vem, não vai estar aí. Mas aí nós vamos contratar mais um volante ou vamos ficar com dois só, o Gabriel e o Rômulo? E tem um detalhe, né, Colar? Esses jogos que o Inter tem, que são 12 até o final do ano, daqui a pouco me parece que não vai ser o jogo para o Cudê ficar fazendo muita experiência. Ele vai botar o que ele tem daqui a pouco de mais próximo de certeza, porque o Inter não tem muita margem de negociação de pontos para quem, dá para abrir mão dos pontos hoje, botar daqui a pouco um time mais misto, não. Vai ter que botar o que ele tem é melhor sempre. É óbvio que daqui a pouco pode surgir uma outra oportunidade, mas dificilmente vai ter tempo para fazer uma rotação em cima desses jogadores. Acho que daqui a pouco uma possibilidade de extensão de contrato ou opção por não extensão vai ter que vir muito mais por uma questão de, enfim, um conceito que se desenvolveu ao longo do tempo pelo que se viu deles, do que necessariamente por esses últimos 12 jogos. Mas olhando em específico para o Campeonato do Gaúcho do próximo ano, eu acho que é um desejo generalizado hoje na arquibancada do Beira-Rio, né? Ver um pouquinho mais o que a gente tem hoje na base, de jogadores que estão sendo promovidos ao primeiro time, sendo inseridos ao primeiro time, para a gente não precisar descobrir daqui a pouco do que o jogador é feito numa noite de decisão, num dia que vai ter pênaltis, num dia em que o jogador tem que dar uma amostra de que ou ele é craque ou ele não serve nem para o Inter B. Não é assim, né? O jogador ele precisa subir uma escada muitas vezes, alguns precisam de uma escada um pouco maior para poder chegar a um bom nível de desempenho. E acho que o Inter tem que ter muito cuidado. Enfim, o Inter tem profissionais, inclusive, como é o caso do Julinho, né, específicos para essa transição. Tomara que o Inter consiga fazer uma transição que dê mais frutos no ano que vem, né? Porque esse ano foi baixo, né, o aproveitamento. Alguém falou ali no chat, eu concordo plenamente. Foi o KP42 ali, que quem melhor administrou isso de forma perfeita foi o Diego Aguirre em 2015. Para mim foi o melhor jeito que o Inter administrou o Campeonato Gaúcho, que o Inter ganha o Gauchão do Grêmio, 2-1 na final, joga bem, ou seja, ele construiu o time para a Libertadores, fase de grupos. O Inter, para quem lembra daquela Libertadores, foi aos pouquinhos, né? O Inter foi galgando. E aí começa a se construir no Campeonato Gaúcho aquele time. E o Inter, o Alexandre que estava mais ativo na época aí, eu era só um repórter começando, né? Tava ainda, né, dando meus primeiros passos, né, como repórter. Mas o Inter traz Anderson, traz Newton, traz Hever, traz caras consagrados, Lisandro Nilmar, Lopes. tinha vindo no fim do ano, 14, e quem começa a despontar, Valdívia, Sacha, o próprio Rodrigo Dourado, né? William, o Jefferson e o William, o próprio Alan Costa na zaga em dados momentos, começa o Alisson a render. se consolida na titularidade, né? Ele era o Alisson mais em 2014, isso, né? 2014 assumiu meio na fogueira, 2015 já foi alçado a titular, né? Então o Inter, né, claro, trouxe jogadores mais cascudos para uma emergência, mas quem acabou jogando foram os garotos, né? Claro, somados a D'Alessandro, a Arangues, a Nilmar, Alex, Jorge Henrique, os caras mais Juan na zaga, né? Pô, um veteranaço Juan jogando muita bola. Então, eu acho que essa mescla que o Inter precisa fazer, né? Daqui a pouco encontrar uma fórmula aí no grupo atual para a próxima temporada. É um caminho, com certeza. E tem jogadores hoje muito experientes, né? Para cumprir essas funções, talvez até numa quantidade maior, se a gente for fazer uma comparação direta com aquele plantel de 2015. A questão toda é saber identificar hoje quem é que está num ponto de maturação já mais pronto para poder chegar e dar uma resposta ou concluir a sua formação no primeiro time já acompanhado de todo um contexto que é muito positivo com jogadores de tamanha experiência, né? Eu acho que a gente tem agora de pensar uma questão, né? Claro que tudo fica muito na margem do Sina. Se o fulano ganhar, se o fulano continuar, se o Beltrano topar renovar e tal. Mas eu tenho expectativa, eu gostaria muito de ver o Cudê com uma pré-temporada, né? E com esse grupo já na mão. Tá bom, porque assim... Vamos traçar um cenário aqui, tá?
O Tá. Roberto é o novo presidente do Inter. Tô Tá. falando de oposição, tá? A oposição venceu o pleito. Tá. Ficou o Cudê. Ficou. Tu acha que a gestão do Melo ela vai ser muito diferente da gestão do Alessandro Barcelos? Que ele já vai ser. Ele vai ser. Vou reformular. Que ele vai ser o Alessandro Barcelos, o Alessandro Barcelos do Medeiros, que vai chegar mudando tudo e tal. Ele vai ainda com cheio de dedos dentro da gestão. O que tu acha que ele vai fazer? Hipoteticamente falando, claro. Tu sabe que uma vez eu falei com o Melo disse assim, cara, tem coisas que quando eu fui vice-presidente eu não faria de novo. Porque eu já. E ele não me elencou, né, claro. Mas ele diz o seguinte: olha, eu acho que teve momentos em que eu poderia ter tomado outras decisões, né? E não dá para esquecer também que o Melo ele foi o vice de futebol da Série B, né? E aí tem duas coisas que jogam nesse contexto, tá? Primeiro, o medo de não voltar, né? O medo de e agora? Imagina se dá uma zebra aí, a gente não volta. E hoje é uma barbada. Eu estava no clube em 2017, né? Então, esse medo de não voltar, ele era real entre Mas funcionários. o Inter administrou muito mal essa condução de volta à Série A. Aí era onde eu ia entrar, né? Onde eu ia entrar. Daí o que ele fez em 2017? Ele com o Marcelo Medeiros, né? Primeiro, a condução de trocar de treinador, né? Começar com o Zago já era um atestado de que vai dar merda, né? Não vai dar certo, tá? Depois eles vêm com o Guto. Mas o Zago teria levado o Inter para a Série A também. Talvez. Mas por conta de gastos. Ele veio e abriu a carteira. Ele traz o Edenilson, ele traz o Potker, ele traz o Carlinhos, ele traz um monte de gente que era de Série A. Jogador Damião, de Série A. Camilo, depois. Damião, Camilo. Gutierrez. Chegou até a cair, começou a falar as coisinhas ruins e já caiu tua imagem. É que dessa vez era o Matheus. Mas, então, assim, ele não dá para esquecer que não é, ele pegou um time de refúgio, ou ele pegou um time de não sei. Não. Ele botou dinheiro pesado. Ele traz o Robertson, ele traz o Carlinhos, ele traz o Edenilson, ele traz o Roger, ele traz ele traz o Potker, ele ganha do Corinthians no Potker. E elimina o Corinthians da Copa do Brasil com esse time aí, pra ver como não era um time, teoricamente, tão pobre de orçamento, né? Isso. Claro que ele traz umas nabas, né? Ele traz lá o Klaus, o Neres e companhia limitada. Que isso, cara? Klaus Kembauer, o alemão voador, que isso, velho? Mas entende? Então eu acho que a questão do... Breu, me ajuda aí, cara. O cara tá falando mal do Klaus na live, que isso? Klaus é lamentável. O que se fala nos bastidores é que ele não era tão prudente financeiramente, né? Então não dá para saber muito se ele mudou isso, se ele repensou isso e tal. Era um cara que chegava e dizia, te vira, pro diretor financeiro, né? Era basicamente, é o que se ouve dentro do clube. Claro, ninguém vai dizer isso no microfone, né? Porque para variar é mais fácil matar o mensageiro, né? E não o fato e a realidade, né? Mas esse é o negócio. Tanto que, se vocês olharem dentro do portal da transparência, né? Não sou eu que estou dizendo, é uma linhazinha que começa assim ó, em 2017 e faz assim ó, até 2020. Né? A dívida do clube ela aumenta consideravelmente nesse período em que não só o Roberto Melo, mas o Marcelo Medeiros principalmente também estavam como o presidente e vice de futebol. A dívida do Inter, ela, olha, eu não lembro bem de cabeça, tá? Mas é algo assim de ir de 100 para 50, de 100 para 500, tá? Em termos de dívida. Ernest, mas tinha que fazer, porque se imagina se não voltasse da série da série B. Beleza, mas aí tu tinha obrigações, eu acho, né? Primeiro de tudo, tu tinha obrigação de ganhar a série B, com o maior orçamento de um time de futebol na história da série B. Superando o Corinthians, inclusive, quando o Corinthians disputou a série B. Não, muito mais de que voltar campeão, né, Ernest? Voltar com um legado, né? Porque o Inter em 2018 teve que refazer de novo o time, né? Se a gente for parar para pensar no melhor rendimento do Inter dentro dessa gestão que tu tá citando, foi 2019. Chegamos nesse consenso aqui, né?
2019. Isso. Que foram times reconstruídos, né? Claro, fica uma base, fica o Edenilson, fica de 2017 o Cuesta, né? Acho que os dois que carregam ali, o Dourado. Nico. Eu acho que veio o Alessandro. Patrick em 2018, se eu não me engano, né? Veio o É Patrick que em o Nico 2018. é anterior, né? O Nico é 2016 e o Dourado também. O Dourado a gente tá falando mais de Isso. 2015, mas eles Sim, mas foram mantêm, mantidos, né? Eles Sim, sim. mantêm, isso, exatamente. Mas enfim, cara, eu acho O Nico que... vai embora em 2019. O Nico vai Isso, embora em mas 2019. em 2016, ele não é contratado pelo Melo, isso que a gente tá dizendo aqui. Não. Pelo Pellegrini e pelo Vitória. Veja que loucura, né? Com o auxílio do Delcir Sonda. Porque verdade. isso também é importante ser falado, né? E o Delcir Sonda não vai colocar dinheiro no Barcelos porque ele não confia no Barcelos. Ele confia na gestão do Ministério Público. Sem mais perguntas, meritíssimo. O Wendel, o pessoal lembra aí também, veio em 2017, ficou até 2019, é verdade. Então, assim, cara, teve erros e acertos. Eu acho que é um cenário, mas gastou muito, né? Acho que essa é a minha principal preocupação em caso de eleição do Melo. Do Inter hoje, e aqui eu não estou dizendo que o Alessandro, porque agora tu tem que falar de forma, né, dupla, né? Se fala de um, tem que falar de outro ao mesmo tempo. Que o Alessandro tenha ajustado as contas, mas eu acho que o Inter gastou menos em proporção em jogadores de qualidade duvidosa. Trouxe o Jean Dias, trouxe o Baralhas, mas se a gente for parar para ver, a maioria desses erros que o Inter contratou já não estão mais aqui, né? O Inter ou colocou em algum lugar, ou viu parte do dinheiro de volta, ou minimizou o prejuízo técnico. Isso acho que é um dos pontos que a gente fala. Mas eu tenho receio daqui a pouco de um Inter tão gastador como esse que tu está dizendo. Acho que o parâmetro que a gente tem que ter é a última janela do Barcelos. A última. Porque, vamos lá, foram 3 anos de Alessandro, né? Então foram 6 janelas. Certo? 6 janelas que ele teve. Ok. A última foi a janela que a gente pediu sempre. Precisa contratar a rodo, a granel, contrata 3. Mas aí tu contratou o Rocher, tu contratou o Arangues e tu contratou o Valência. E a gente quase chegou a um título de Libertadores, né, que era algo completamente fora do esquadro quando estávamos nós 3 lá no Beira-Rio para Inter e Independiente Medellín, por exemplo. Quando o Inter classifica, naquela coisa de vamos. Tá, e agora o River. O Pirião pediu o River aqui no sorteio. Veio o River, quero o River. E aí, veio o River. Qual era a primeira coisa que a gente pensava? Bom, já era, né? Pô, o River tem um timaço e nós temos o que aqui? Não temos nada. Mas ao mesmo tempo, né, Lucas? Mas ao mesmo tempo, esse modelo de janela do presidente Alessandro Barcelos agora, ela também pode ter sido essencial para a gente não ter ido para a final da Libertadores. Porque a gente não tinha, talvez, tanto entrosamento de time quanto o Fluminense. Por quê? Mas aí é uma série de questões, né? Trouxemos jogadores que estavam livres no mercado porque não tínhamos dinheiro, por causa que não tínhamos dinheiro que lá atrás contratamos perebas e assim vai, né? Não apostamos na base para vender alguém, bababá, e assim vai, né? Que é outro problema do Barcelos agora, né? O Briel fala bastante sobre isso, né? Se a gente olha para o 2024 do Inter, beleza, nós vamos arrancar com as vendas do Johnny e do Maurício. O Johnny foi promovido em 2019. Perfeito. Primeiro jogo como profissional, 2019. Maurício nem da base do Inter né? Veio numa troca com o Potker lá em 2020 e tá aí no seu 3º ano de Inter. Quem é o jogador que o Inter vai vender ano que vem? Nós vamos fazer caixa com quem na próxima temporada? Quem é que nós vamos botar a vender, a jogar? Porque teoricamente sai Johnny e sai Maurício, não tem ninguém. Não tem um novo jogador assim, não. Naquele processo de transição que o Grêmio faz com maestria, ou fez em outrora, né? Saiu o Pedro Rocha, entrou o Everton. Saiu o Everton, entrou o PP. Saiu o PP, entrou algum Inho lá, né? Que rendeu alguns milhões. O Inter não tem ninguém para vender. O Inter tá com um time envelhecido e bom, mas também precisa, de caixa. Claro. Sobre essa última janela, inclusive, que foi feita nesse ano, que é uma janela que inegavelmente é muito boa, ela quase revoluciona a história do Inter, se termina num título de Libertadores. Eu me pergunto quanto que daqui a pouco ela é resultado, daqui a pouco, desse pé no freio, ou pé não no acelerador nas janelas anteriores do Inter.
a gente para e olha, no início do ano o Inter foi muito tímido nas contratações. Se cobrava que o Inter trouxesse reforços antes, a gente acabou de falar, chegou o Mário Fernandes antes do Natal e não teve mais nada para a ceia. Aí depois, na virada do ano, chega o John, que era um goleiro reserva, que era a última coisa que a gente precisava. Vem o Baralhas, que não era exatamente o primeiro volante que a gente precisava. O Inter teve que, enfim, não sei se foi um remanejo interno que a administração fez para poder ir com mais força na janela desse ano, mas parando ou não e analisando essas 6 janelas da gestão do presidente Barcelos, é a grande janela, indiscutivelmente. E aí eu me pergunto o quanto que o componente político também ele pesa para que tenha sido a janela em que o Inter foi com mais força, porque em tese é a última impressão que fica já num momento mais próximo à eleição. Tem toda essa questão também e quase acabou dando certo, que é o que Ele nos até importa faz efetivamente. Ele até faz uma janela razoável, né, no meio do ano passado, lembra? Quando vem Pedro Henrique, Wanderson, o Mais pro início do Depena ano, e tal. né? Razoável. Ah, não, razoável. Chega o Mikael, o Romero, o Isso. pessoal do fechamento da janela da metade do ano passado também. Exato. Na verdade, não é, né? A do início do ano, melhor dizendo, né? É, a da guerra, né? A do conflito lá de É do conflito. Isso, do conflito. Então, me equivoquei só no número do 1 e do 2, né? O 2022/1 e 2022/2. Mas eu acho que esse é o grande negócio também, né? E aí eu acho que a gente tem um cara que é também importante nesse processo, que é o Magrão, cara. Querendo ou não, né? Porque é outro cara que tem conhecimento de mercado, é outro cara que tem conhecimento de gerenciamento de empresários e tudo mais, né? Que também deve ter contribuído muito pro David Bandeira, né? Que vamos falar sério. Uma coisa é um cara que não tem conhecimento de mercado, tá do lado do David Bandeira, e, tipo, que pelo menos é a crítica interna do Paulo Brax, é a crítica interna do William Thomas e tal, e o Magrão, né, que é um cara que vem, por exemplo, dos Estados Unidos, da MLS, que é uma potência hoje em termos de negociações. E eu até falei isso sobre a questão das janelas do presidente para tentar entender essa movimentação dessa metade de ano, para tentar entender como seria a movimentação dele num eventual segundo mandato já nessa abertura da próxima temporada. Se seria um posicionamento mais lento, como foi no início desse ano, ou se ele faria alguma movimentação parecida. É óbvio que não precisa da quantidade de reforços que chegou nessa metade de ano, na virada agora para o 2024. O Inter precisa de reforços pontuais a depender de com quem vai renovar do atual grupo, né? Mas me gera muita dúvida sobre como funcionaria também essa movimentação do presidente nas próximas janelas, porque a gente teve uma diferença bastante grande nas últimas. Né? O KP42, que o Cudê foi o melhor reforço. Além de bom treinador, é um cara que dá perspectiva futura. Isso é verdade. Tem mais gente aqui com a gente para mandar recado, né? É que eu acho que o Cudê ele mexe com o brio também da galera, né? E não é só. É tipo assim. Tem a questão tática, técnica e tal, que o Cudê melhorou, mas o Cudê mexe com o brio, né? Tu não precisa mais ouvir o Flávio de Oliveira gritando no vestiário, né? Tu ouve o Cudê, né? Tu tá ouvindo o teu comandante gritar no vestiário, né? Eu acho que é outra parada. Eu sou mais desse. Eu sou mais desse tipo de treinador. Eu gosto de treinador mais enérgico, assim, né? Do que aquele meio cara Argel, assim, tu prefere? Não, cara, pelo amor de Deus. Enérgico, cara, que isso? Não? Desculpa. Não, me tira 1 minuto do ar só para eu responder o Matheus rapidinho. O Felipe Silva, goleiro, um zagueiro titular, um zagueiro para opção, um volante para disputar com o Rômulo, que com a saída do Johnny tem que ser o titular, 2 meias, um para a vaga do Maurício, outro para jogar com o Alan Patrick, um centroavante e um atacante. Ele quer um time novo, Brião, para o ano que vem, mais ou menos, o Felipe Silva. É por aí ou não precisa tanto? Felipe, quem for o presidente vai precisar de manha na próxima janela aí nesse jogo aí para a gente conseguir contratar quem a gente precisa. Mas são justos os apontamentos dele na maioria, me parece também. A questão do goleiro a gente tem muita dúvida, né? Sobre, por exemplo, o Kehler. Tem muita gente que hoje na arquibancada desconfia do Kehler. Eu, sinceramente, acho que o Kehler mereceria ficar, merece uma opção. Ele teve bons momentos, teve maus momentos. Mas é um goleiro que já apresentou em alguma ocasião argumentos para dizer, olha, tenho condições de ser goleiro do Inter. Falhou, é verdade, em algumas partidas, mas todos os goleiros falham. Se a gente parar e olhar no final de semana, a gente vai encontrar a falha do Rocher. E aí vamos dizer que o Rocher não serve mais, agora virou descartável porque falhou num jogo. Não, e a gente tem que entender também muito, eu acho, no caso do Kehler, não sou advogado do Kehler, não tenho 10% do passe dele, nem nada, só que o Kehler ele participou de um momento na temporada do Inter, onde o Inter jogava muito pouco, onde o Kehler era aprovado muitas vezes no decorrer de um jogo e aí acabava falhando. Acho que não dá para tirar isso da análise. Daqui a pouco ter um Kehler funcionando num time como o atual, eu acho que é um outro tipo de exposição que ele sofre.
Mas que o Inter Os vai próprios precisar garotos olhar. também, né, Brião? Tem que ver do que é feito aí. O Antony, o Emerson Júnior, são bons, são ruins, e aí? O Emerson vai para 3 anos de profissional e não jogou uma partida ainda. Daqui a Vai pouco jogar vai quanto? acontecer com ele a mesma coisa que o Daniel, né? Exatamente. Aí entra o Daniel na fogueira lá, por exemplo, não tinha 10 jogos ainda como profissional, em meio, né, a 27 anos de carreira já. O guri com 27 anos não tinha 10 jogos de profissional. O Matheus pergunta se há algum rumor de contratação para 2024. Eu imagino que todos estejam trabalhando aí em possibilidades, né? Imagino em jogadores em pré-contrato. O que me disseram é que o Inter, neste momento, está planejando a manutenção do que já tem, e aí cito Mercado, Rômulo e Gabriel, né, como as principais prioridades. O Moledo, ele tem um asterisco, né, porque a gente está aguardando o resultado do julgamento, né, da Conmebol e da comissão de dopagem, ainda não saiu, então a depender o Inter ver se renova ou não. E o Jean Dias vai aquele abraço, né? Aquele abraço, valeu pelos serviços prestados, né? Boa sorte aí no futuro, né? Vai ganhar aí um bom mercado agora, né? Vai poder jogar, quem sabe, uma Série B de Campeonato Brasileiro, uma série C, não sei, vamos ver. E aí, claro, vem algumas situações, né? O nome do Everton Ribeiro é muito falado no Inter, mas agora o Tite foi pro Flamengo, o Tite levou o Everton Ribeiro para uma Copa, por exemplo. Vai abrir mão do cara? Pergunta, Colar. Sacana. Onde é que o Everton Ribeiro entra no esquema do Inter hoje? Hoje, no lugar do Maurício. Jogando lá do Alan Patrick, claro. Teria pulmão para fazer o vai e vem que precisa? Se o Kudê disser que tem, eu acredito, senão não. Mas é o único lugar que ele se encaixa, né, nesse momento. Acho que o Inter vai precisar de um cara pela direita. E claro, não adianta o Everton Ribeiro ser a reposição do Maurício. Vai ter que vir alguém mais novo, por exemplo, pro lugar dele também. Senão a gente vai estar abrindo mão de jogador de 23 e um de 21 para contratar veterano. Aí vai pesar no físico depois, né? Nós vamos ter problema físico lá na frente. O Rocher Milgrau, boa noite, VDG. Tendo em vista o final da temporada e alguns contratos encerrando, quais posições vocês acham ser mais carentes e que necessitam de reforço? Abraço, tropa, diz o Rocher Milgrau. Para mim é um zagueiro, um volante, 2 meias e um atacante. É o meu pacotão aí para o começo do ano. Acho que o meia e o atacante são indispensáveis. Acho que eles abrem essa lista do Inter. E um centroavante, né? Mas esse centroavante, ele tem que ser um cara com mais de 100 gols na carreira. Sabe que eu tava esses dias fazendo a barba e tal, né? E vou dizer mais, o nome pro Inter contratar se chama Daverson. Não, tu tá de sacanagem. Não, o nome para o Inter é Daverson. Será, Colar? Porque o cara que for contratado, ele já sabe que ele é reserva do Valência. Partimos desse princípio, certo? Então tu não vai contratar o Bruno Henrique. Tu não vai contratar cara, um atacante P das galáxias aí, que ganha milhões. Tu vai contratar um cara reserva e eventual titular. A média do Daverson no Brasileirão, mesmo campeonato que o Inter está jogando, é de 1 gol a cada 2 jogos. Me serve essa média. Mas sendo titular, né, cara? Tu não pode esquecer que ele vai ter que substituir o Valência, por exemplo, em minutos e não em jogos titulares. É óbvio que ele vai diminuir a carga de trabalho, é óbvio que ele vai diminuir a minutagem de campo e também vai perder ritmo de competição, vai ter dificuldades. Eu acho que não é o cara. Eu entendo e eu acho que já vi muita gente no chat, muita gente até me perguntou já também no Instagram sobre isso, mas eu não compactuo contigo nessa, tá? Se é o caso, se é para apostar assim cara velho, então aposta no Damião. E eu vou dizer mais, o Damião e o Valência jogam juntos. Hoje o Daverson é mais jogador que o Damião. Damião tem jogado com regularidade no Japão. Eu lembro do exemplo que ele tinha aqui na reta final no Inter. Ele tava com, acho que um problema nas costas, algo assim, não era? Sim, passou um tempo. Mas isso ele aí teve não aqui mais. com a gente, ele teve aqui com a gente agora recente, falou de um problema de tornozelo, né? Que era que ele tava impedindo ele de jogar. Que ele mesmo fez, pouco, ele pulou para comemorar, algo assim, e torceu o tornozelo, algo assim. Mas enfim, cara, o Damião é um jogador que não vem ganhar pouco aqui no Inter, né? Vamos ser sinceros.
É um investimento que o Inter vai ter que fazer. Isso é um problema. Tu vai encaixar Damião e Valência? Tu encaixa? O Nós vamos ter contrato que do mexer Luiz Adriano vai até a metade do ano que vem? metade do ano que vem, até junho de 24. Mas eu acho, tá? Até pela última sondagem que teve aí do futebol saudita por ele, acho que o Luiz vai pegar novos rumos no final do ano. Acho, leitura, tá na informação. Que a gente tem que também avaliar o seguinte, né? Por que o Alan Patrick joga perto do Valência? Nós já explicamos aqui. Porque o Alan Patrick não é para recompor da maneira que o Wanderson recompõe, que o Maurício recompõe e tudo mais. É para o Alan Patrick jogar mais livre, mais solto, para o Alan Patrick não se desgastar de forma demasiada e tudo mais. Tanto que, se tu for olhar, é o cara que fica muitas vezes 80 minutos do jogo, 82, 85, independente se o bicho está pegando ou não, se ele está cansado ou não, ele fica. Porque ele é o cara do último passe, ou do penúltimo, né? Sai o Wanderson, sai o Maurício e tal, porque correram que nem uns condenados, mas o Alan Patrick fica lá até o finalzinho. Quando sai o Alan Patrick, o Arangues ainda, de repente, que se está no campo, ainda vai um pouquinho mais para frente. Então, tem esse lado do Alan Patrick. O grande problema seria, para encaixar, por exemplo, o Valência e mais um centroavante, não interessa se for o Damião, se for quem for que seja, interessa que vai ter Alan que mexer Patrick na teria que ser estrutura do mudado. time. Exatamente. Que é o que temos de melhor hoje, vamos ser sinceros, né? O Alan Patrick. Exatamente. O Bruno Silva, boa noite, Colar. Sabe qual dia o Inter vai estrear um novo uniforme? Não sei, irmão, mas daqui a pouco pode ser até quando for pro Bahia, né? O verde, sim, Eu sei que no contrato são 6 jogos que o Inter tem que jogar com ele, tá? 6 jogos, até o lançamento do próximo, terceiro uniforme. Só para fechar sobre, pelo menos de minha parte, em relação à questão do atacante, sei que é um pouquinho forte o que eu vou dizer, mas acho que seria algo... Gostamos, estamos nessa vibe hoje, Obrião, vamos lá. No sentido de encontrar um novo Thiago Galhardo pro Cudê. Acho que seria importante o Inter buscar. Colar e o extracampo, como controlar. Mas mais que o extracampo do Galhardo? Não foi controlado o extracampo do Galhardo? Não sei. Eu gosto dele, mas eu tenho medo. É um cara de personalidade forte. O Galhardo veio pra cá pra ser treinado pelo Cudê, chutado do Vasco e do Ceará. Enquanto o Cudê tava aqui, ele não teve problema de vestiário, isso é verdade. Então, depois sim, né? Depois deu toda aquela baboseira lá, enfim, sabe como é que terminou. Tu acha, uma pergunta, tá? Tu acha que tem alguma chance do Tyson voltar? Com o Barcelos, não. Porque o Cudê ama o Tyson, né? Mas é outro também, né? Que a gente entra nessa ideia de administrar tempo de jogo, né? O Tyson jogaria onde hoje? Na do Alan Patrick, né? Na do Alan Patrick, sim. Hoje, não, sim. não, e veja bem, não é só pra... Eu nem vi o chat, eu nem sei se é o que a galera tá falando. Não, o chat tá maravilhoso, tá só Daverson, Damião... Não é campanha, Galhardo... pela volta do Tyson, tá? O que eu acho é o seguinte, é que esses dias eu até mostrei pro Lucas, né? Que eu falei assim, ó, eu botei no meu Twitter, o 2024 do Inter começa com o Tchatcho, mantém o Tchatcho e tal, não sei o quê, e o Tyson curtiu o tweet. E aí uma pessoa pegou e me fez um print e me mandou. Né? Olha aqui, ó, o Tyson curtiu o que tu falou. Né? Cara, então, eu acho que a janela pra volta do Tyson era agora. Era nessa janela. Pra Libertadores. Pra ser um reserva do Alan Patrick, que nós não temos hoje. Tanto é que sai o Alan Patrick, joga o Pedro Henrique, joga o Luiz Adriano, joga o Luca. É uma mudança de característica. Agora, velho, pra começar um ano, tem outras N opções melhores que o Tyson, né? No mercado. Pra começar a janela de transferência, pensar nisso. Então, acho que infelizmente o ciclo do Tyson encerrou no Inter. Acho que já encerrou. E uma outra pergunta também capciosa, tá? Vocês dois acreditam, vamos supor que não ganhe o Barcelos, tá? Vamos supor que ganhe o Melo, tá? Vocês acham que o Roberto Melo ganha um time melhor do que o Alessandro Barcelos recebeu? Com certeza. Sim, com certeza. Depois da janela dessa metade de ano, com certeza. Isso também é interessante, né? Destacar, porque assim, que nem o Lucas falou num programa nosso aqui, né? Não, agora o Barcelos tem que dar um jeito, tem que entregar o Inter onde ele pegou, né? Que era na Libertadores, né? Independente se ele vai ganhar ou não a eleição, ele tem essa obrigação aí para, né, vamos dizer assim, igualar
o que ele recebeu. Então, também tem o lado do bom futebol, né? Do time melhor. E eu concordo plenamente com vocês. O Inter hoje, em relação de 2020, é trocentas vezes melhor, né? O Pedro Henrique disse que a dobradinha, o Wendel e o Carlinhos iludiu muita gente, Brião. Não sei o que parece. Pô, esquecemos do Wendel, hein? Tudo acabou no pé esquerdo do Iago, no fim, né? Ao fim e ao cabo. E a dobradinha, o Wendel e o Carlinhos te iludiu ou não? Não chegou a... Tu não é um saudosista dessa árvore de Natal do Zago, meio Ancelotti, assim? Era uma temporada de sobrevivência aquela, sem demasiadas ilusões, ô Colar. Tá. O J. Francisco, boa noite, VDG. O Inter precisa focar na saúde financeira. O Cruzeiro gastou, ganhou Copa do Brasil e o que virou? É que aí meteram a mão no Cruzeiro, né, J. Francisco? É diferente. É que ali não foi saúde financeira, exatamente. Aí né? foi outra coisa. Isso aí foi não foi nem problema de saúde, isso aí foi quase tentativa de homicídio em cima do Cruzeiro. Isso aí é outra pegada, não é problema de saúde, não. Seja quem ganhar, a saúde financeira é fundamental para projetar o futuro do clube. Mas isso que falou o J. Francisco é muito correto e vai totalmente ao encontro do que a gente estava falando há pouco, né? O Inter, nessa metade do ano, ele se reforçou muito, só que a gente já debateu isso muitas vezes, inclusive, ele elevou bastante a sua média da idade. Ele tem jogadores, em tese, para mais 2 anos esse grupo, e boa parte vai ter que ser renovada em no máximo 2 anos. E aí falta daqui a pouco o jovem para ser lançado e ser revendido e renovar as finanças do clube. O Inter vai ter que olhar com muito cuidado mesmo, realmente, essa questão a partir agora de janeiro, e talvez, como a gente também já falou em muitas vezes, e o próprio chat traz sempre isso, a importância do gauchão para esse aproveitamento inicial daqui a pouco de algum jogador e ver, olha, quem é que daqui a pouco vai poder estar presente na segunda parte do ano, que é quando é a parte do jogo de gente grande. Acho que o Inter vai ter que saber aproveitar muito bem essa transição e, multiplicá-la no decorrer de 2024, coisa que não aconteceu nesse ano. Isso aí, disse o J. Francisco. Vamos com os últimos aqui, ó. O Gonzalo Mastriani no Inter, procede? Isso é uma boa, hein? Bom jogador do América Mineiro, né? Mas tem não feito tô muitos sabendo. gols, né? Tem jogado bem no Só América Mineiro, né? É estrangeiro só, né? Mais estrangeiro, né? Vão ter que reduzir a colônia de alguma forma, né? E não tem ninguém por sair, né? O único que tem vínculo encerrando é o mercado, mas o próprio presidente já falou que fez proposta, né, pela manutenção do Gabi Mercado aí pro ano que vem. Até uma pergunta sobre isso, Colar, não necessariamente sobre os estrangeiros, mas tem a ver com os atacantes. Alguém botou no chat, não recordo o nome agora. O David, ele volta agora em dezembro ou volta só mais adiante? O David volta, né, por contrato, a não ser que o São Paulo compre, né? O Inter colocou um valor bem parecido com aquele que pagou o Fortaleza. Se não estou enganado, 11 milhões de reais, foi isso que o Inter pagou? 12? 11 milhões. Há uma tentativa de novo empréstimo do São Paulo, né? Pagando mais um valor. Não sei, tá? Tem que ver com os homens aí. É que tudo vai parar na mesma resposta, né? Quem vai ser o técnico? O técnico vai querer usar o David? Não vai querer usar? Mas por contrato ele volta, a não ser que o São Paulo exerça o direito de compra. Não é um titular do São Paulo, né? É um jogador que entra recorrentemente no segundo tempo. Mas, enfim, pode ser uma alternativa aí o David para a próxima temporada. Vocês veem algum sentido na utilização do David ou deixa lá mesmo? Eu acho que seria uma peça para grupo. O Inter vai precisar de grupo. Tendo Libertadores no calendário, vai precisar de grupo. Se não tiver Libertadores, daqui a pouco o David, eu não sei qual era a faixa salarial do David. 400 mil. É caro, né? Não é uma Coca e um X, né? Não é um X salada, é um filé, na verdade, né? É um X filé. Não é o X salada, é o X filé. Mas esse é o grande negócio, né? E outra, tu vai pegar, por exemplo, o Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado renova. O Gabriel Mercado ganha 500 mil por mês. Ele ganha 90 mil. Ele ganha 90, aí, né? Ele ganha 90 mil dólares hoje. Entende? Daí ele vai continuar sendo um dos líderes do vestiário, vai continuar sendo titular e tal, beleza? Talvez esses 500 mil, eles são interessantes de se pagar, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem que lembrar que é um cara que vai fazer 37 anos, é um cara que daqui a pouco não vai ser o mesmo mercado desse ano. Então, são ponderações, né? Porque, vamos supor, agora a gente tá falando isso, aí chega no final do ano que vem, ele é campeão da Libertadores pelo Inter e um dos melhores zagueiros da América. Aí o cara vem dizer, tu falou. Não. São ponderações que o cara tem que fazer, né? Eu acho que o mercado... de um cara de 37 anos. O mercado tem que ficar, mas ele tem que num contrato menor. O mercado me surpreendeu esse ano.
né? Eu Também esperava acho. menos. Eu acho que ele tá hoje, pelo incrível que pareça, o mercado hoje é o melhor zagueiro do Inter. E a situação do contrato do Vitão, ela em tese se estende só até metade do ano. Tem que discutir de novo novamente, né? É isso, aquela novela do Vitão e É, os problema FIFA, né? e isso, O congelamento do contrato junto ao Shakhtar. e isso é um negócio que tu pensa assim também do Gabriel Mercado, né? Pô, o Gabriel Mercado hoje é o melhor zagueiro do Inter, eu concordo, tá? Mas ao mesmo tempo é um cara que se cuida, né? Tu olha ali, bah, eu tenho receio com ele com 37. Mas, ao mesmo tempo, tu olha, por exemplo, o Instagram dele, tá sempre com a família, um cara sempre, vamos dizer assim, caseiro, né? Então tu vê que é um cara que se cuida, é um cara que tem noção do que representa ter 36 anos, tu vê que é um cara que, não digo certamente, né? Mas é bem provável que ainda tem uma lenha para queimar no ano que vem. Então, por isso que eu também renovaria nesse sentido. Por isso que eu, quando você me pergunta assim, renova? Sim, renova. Pra gente encerrar, meu caro Alexandre Ernst, tem mais 2 recados aqui, depois a gente vai com a nossa ação. Lucas, Voz ó, acabou? Pergunto de Lucas. De Lucas, olha só, como é que é o nome aqui, ó. Tá vendo do ladinho aqui da minha cabeça, ó. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Tá escrito Entre Vozes, né? Entre Vozes, né? É o programa do Vozes do Gigante. Aqui, ó, o CNPJ que tá embaixo do Lucas, aqui na esquerda do Lucas, também é do Vozes do Gigante. O que aconteceu? Nós tomamos um strike da Globo de forma não só errônea por parte da Globo, mas que extremamente, tá, sacana por conta da detentora dos direitos. Então, assim, a gente está fazendo a live aqui porque não consegue fazer live lá. Tá? Mas a gente está resolvendo esse problema assim que a gente conseguir voltar a fazer live, a gente vai voltar a fazer live lá no Voz do Gigante, beleza? Vamos falar rapidinho, só botar de novo. Tu já passou pela passarela da dupla lá na Avenida Goethe? É, meu amigo, porque é o monumento, é o ponto turístico da cidade que a Brahma Duplo Malte nos presenteou. Do nosso lado, quando tu vai em direção ali a Ipiranga, pela Avenida Goethe, tu enxerga a passarela da dupla e os feitos relevantes aí do nosso Colorado. Tem torcida, tem o estádio, tem as grandes conquistas, grandes ídolos e muita coisa bacana para ver e até mesmo umas coisinhas para descobrir aqui na passarela da dupla lá na Goethe, beleza? Então vai lá, cara, porque tá bem bacana, a gente já conferiu, a gente também tá fazendo essa divulgação justamente porque é muito bonito o lugar lá e o grafite que foi feito, beleza? E lembrar que a Brahma Duplo Malte tem 3 novas combinações a partir agora desse segundo semestre de 2023. É a trigo, a black e a tostada. Vai lá, vai conferir, aproveita, pede no aplicativo do Zé Delivery. Aponta para o QR Code aqui na tela, ó, e pede a tua Brahma Duplo Malte bem gelada. Sócio do Colorado tem 50% da mensalidade como cupom cashback no Zé Delivery. Chega rápido e com muita, mas muita cremosidade a tua Brahma Duplo Malte e gelada, né? Sempre lembrando, beba com moderação. Tem só mais um superchat para a gente fechar nossa live, que é do Sam, que tem ali pendente para a gente colocar aqui na tela. O Sam diz o seguinte, diga, Gabriel. Não, vai lá com você depois, coisa rápida, vai lá. Vamos lá, então. O Sam Ricardo, ele colocou aqui, ó. PH não pode jogar de centroavante ou de segundo atacante, precisa de espaço. Ou melhor, sem espaço ele tem que ir baixo para se associar, portanto, numa das pontas tem que jogar. É o recado do Sam ali no superchat, colocando aqui pra gente. Então, fechando a nossa live, Briel. Eu queria ainda ver uns 2 joguinhos do PH ao lado do Valência para ver os dois combinando. Acho que o Valência daqui a pouco numa pode ajudar muito a potencializar ainda o PH. 2 recadinhos rápidos, Colar. Queria mandar um abração pro pessoal da Uruguaiana, que tá sempre ligado no VDG. Opa! O Lucas Bittencourt de lá me mandou uma mensagem, tava de aniversário sábado, inclusive pediu um abração então pro Lucas, para todos os colorados lá da Uruguaiana. Então um abraço pro Felipe Silva, que ele botou de novo a mensagem. Ele tá pedindo o teu amigo, o atacante uruguaio, que jogava com a 7 ao Colar, na zona de ataque. Quem? Do Cudê. É o Nicolás, né?
Nicolás. Nicolas. É, Diente. esse aí. El Diente. Liente. E o outro É. recado, Brão, tu disse 2? Não, era esse do Felipe aí, do Nico. Eu agradeço o Nico pelos gols lá em 2017, 2019, mas que seja feliz no México. Ele mudou de time no México recentemente, inclusive, né? Sim, está Foi no pro Leão do México agora. Leão, né? Leão. Tem assistido Pode os jogos acompanhar, toda hora. viu, Leão? Sim, todos. Não percam um. Gente, amanhã a gente está de volta lá ao meio-dia nos Donos da Bola, lá na TV Bandeirantes, ou então também na Rádio Bandeirantes 94.9 FM, ou ainda no próprio YouTube, tá? Os Donos da Bola RS. E à noite, a partir das 19h30, temos mais um Entre Vozes, beleza? Segue a gente lá, @Vozes do Gigante no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok e também na Thread, beleza? Então, meu querido, a gente se fala. Um beijo, valeu, Brião, valeu, Luquinhas, valeu, Camila. Tchau!